hoje, um olhar para o futuro de frutas, flores, legumes e verduras, né? Vamos olhar para frente, aprendendo, né, com o aprendizado de tudo que nós tivemos aqui nesses últimos meses, né? E certamente não foi pouco aprendizado, a gente vai aqui ouvir dos nossos convidados, né? Então, nós gostaríamos de agradecer a todas as entidades que nos apoiaram na divulgação desse evento. A gente sempre faz os eventos, as ações, juntando todos os esforços. Então, Abra Frutas, a Abras, a CESO, a APAS, a Portesp, CPEA, Embrapa, Ibrahorte, CAISP e Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. E a todas as entidades aqui, eventualmente não mencionadas, porque eu sei que o esforço desse setor é grande, a energia desse setor é muito positiva e eu tenho certeza aí que houve grande engajamento, tá bem? Também agradecer aos nossos parceiros de mídia, a Campus e Negócios e a HF Brasil. Então, realmente, a gente faz todas as ações com muitos esforços, com muitos parceiros. Obrigada pelo apoio de vocês, viu? E nós também gostaríamos de agradecer e dar as boas-vindas, né, aos nossos novos associados, Ávila Consulting, BASF, Yannis Alimentos, Promofresh Marketing e o Vale. E aí, agradecendo a todos esses novos associados, a gente cumprimenta a todos os associados da PMA aqui no Brasil, são mais de 90 empresas, produtores, exportadores, distribuidores, fornecedores de serviços e produtos, varejistas, né? A PMA foi criada em 1949, né? E ao longo dos anos foi ampliando a sua atuação, chegando até o Brasil, estando também em vários outros países. Ao todo, nós somos 3.000 membros, são 3.000 membros espalhados aí pelo mundo, e é um orgulho poder falar de um setor que trabalha saúde, sustentabilidade, saudabilidade, alimento seguro, né? Essas são as nossas bandeiras, aumentar o consumo de frutas, flores, legumes e verduras, tá bem? Então, vamos começar o nosso bate-papo, e aí, começando esse bate-papo, dando as boas-vindas aos nossos convidados, né? É muito bom tê-los aqui conosco. A gente está falando de olhar para o futuro, né? Então, o mundo tem mudado rapidamente, né? A cadeia de frutas, flores, legumes e verduras, certamente, é uma das que tem maior potencial de transformação nas próximas décadas, né? É isso que a gente acredita. E o que torna esse desafio cada vez mais difícil ou grande, mas, ou seja, temos que estar preparados para esse futuro que é complexo e que exige que as empresas estejam preparadas, estejam prontas, né? O Brasil é um país rico em diversidade, em realidades, e cada vez o nosso PMA Talks tem procurado fazer uma imersão regional, local, falando com quem realmente entende dessas oportunidades e desafios locais. Então, hoje a gente desembarca no varejo do Centro-Oeste e Sudeste, né? Olhando para essas oportunidades e para esses nossos desafios. Então, eu peço para vocês mandarem perguntas pelo chat, e a gente vai aqui selecionando. Temos muitas perguntas, muito trabalho aqui para os nossos convidados, e a gente já começa agradecendo aqui a presença de cada um. Então, nós temos aqui o Thiago Piccolo, que é o CEO do Grupo Hortifruti Natural da Terra. Atualmente, a Hortifruti é a maior rede varejista de hortifruti granjeiros do Brasil. São milhares e milhares de toneladas de frutas, legumes e verduras em 61 lojas, em 4 estados diferentes. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com a bandeira Hortifruti, e em São Paulo, com a bandeira Natural da Terra. Boa tarde, Thiago. Valesca, muito obrigado pelo convite. Boa tarde também aos panelistas, o Rafael, o Maurício. Prazer estar aqui com vocês debatendo hoje. Que bom, Thiago. Obrigada. Apresentando também o Rafael Gnutzmann. Depois você me fala, Rafael, se eu pronunciei corretamente o teu nome. O Rafael é o gerente comercial do GPA, com mais de 1.054 pontos de venda. O GPA está presente em todas as regiões do país. A companhia faz parte do Grupo Cassinô e é também a maior empregadora privada do Brasil em seu segmento de atuação, com mais de 99 mil colaboradores. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, Thiago, Maurício. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar e integrar um grupo tão importante aí do nosso setor. Legal, obrigada.
E também o nosso convidado, Maurício Costa Almada, diretor comercial de perecíveis do Comper. O Comper é uma rede de supermercados e hipermercados brasileira, que faz parte do Grupo Pereira. É originada de Itajaí, Santa Catarina, atualmente com 28 lojas com a bandeira Comper, presentes em 5 estados do Brasil, sendo especialmente popular, né, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Maurício. É que eu vou te tirar o mudo, que eu não tirei seu mudo. Peraí que eu vou te... Vamos ver. Tira para mim o mudo do Maurício, Dal. Boa tarde, Valesca. Agora foi. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Rafael. Primeiramente, agradecer o convite, a gente poder conversar um pouco sobre uma categoria, uma sessão que é tão importante para a gente dentro do varejo. Obrigado. É isso aí. Então, olha só, gente, nós estamos muito felizes em tê-los conosco. Já ressaltei que vocês vão ter muito trabalho, e aí agradecendo aí por desse desafio aceito. E o propósito hoje é de olhar para frente, né? De olhar para esse futuro. E aí eu já vou começar, né, brincando, indo direto ao ponto. Qual é a participação do FLV em percentual de venda total? Aí falando um pouquinho, né, nas redes de cada um de vocês, ou como é que vocês podem nos explicar sobre essa relevância do FLV em cada uma das redes? Queria começar, por favor, pelo Tiago. Bom, Valesca, para a gente o FLV é tudo. O FLV é o core sobre o qual a gente construiu nossa companhia. Não só do ponto de vista financeiro, mas até mesmo do ponto de vista cultural e emocional. Aqui, essa categoria vem em primeiro, tá? A gente hoje tem quase 40% da nossa venda derivada desse segmento. No momento aí da pandemia, isso caiu um pouquinho, chegou a bater 36%. Não porque o FLV caiu, mas porque outras categorias cresceram um pouco mais rápido. Mas agora a gente já está de volta aí mais ou menos em 39%, tá? E a gente gosta muito dessa participação e quer vê-la crescendo. Perfeito. Maurício? Nós aqui no Comper, nós temos uma participação em torno de 14%, da mesma forma que o Tiago, uma categoria de grande importância para a gente. Costumo dizer que hoje é a seção que tem a maior participação dentro do negócio do Comper. Então, quando eu falo de perecível específico, ela sobe para quase 25%. Então, com certeza, é uma categoria que para a gente tem uma importância não só na questão do volume de vendas, do faturamento, mas também da receita que ela traz. Perfeito. Rafael? Sim, Valesca. Para o GPA, a participação do FLV é em torno de 15%. Dependendo da bandeira e do dia da semana, esse número tem uma certa variação, mas sem dúvida tem um papel fundamental no posicionamento de cada uma das marcas, né? Seja pela geração de fluxo de clientes, como o caso de promoções do Extra, ou até pela frequência de compras no caso do Pão de Açúcar. Esse multiformato tem uma variação nesse número. Alguns dias participam muito mais, outros um pouco menos, mas de uma forma geral essa média é de 15% e um número bem importante para a gente também. Ok, obrigada. Então, motivo esse que a gente, né, a razão da gente ter esse time aqui, né, de redes, né, representando aí tão fortemente o FLV dentro do seu negócio, dentro da estratégia de cada um de vocês, né. O setor de FLV sempre foi muito utilizado para atração de clientes e aumento de tráfego nas lojas, né? Por exemplo, através de ofertas, promoções. É muito comum as redes terem dias definidos na semana para promoção de cada categoria. Com a nova realidade, como é que as redes se adaptaram? Como é que vocês adaptaram a sua estratégia promocional, já que a frequência de compras teve uma redução significativa? Já estamos contigo, Rafael, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. A bandeira Extra tem a terça e a quarta como marca registrada de promoção de FLV nesses 2 dias da semana.
E mesmo durante a pandemia, nós não paramos em nenhum momento com essa ativação, até para garantir aos nossos clientes uma maior economia em suas compras. Além disso, mantivemos as ações dos festivais quinzenais e ações de final de semana. Obviamente, Valesca, que nós tivemos todos os cuidados, né, as medidas necessárias aí para evitar aglomeração em nossas lojas, especialmente nesses dias de maior fluxo. E, de uma certa forma, o comportamento de compra do cliente em determinados dias da semana mudou levemente. Já no Pão de Açúcar, nós temos uma venda mais regular durante a semana e as promoções são ativadas através do aplicativo, então não tem tanta mudança na estratégia promocional. A gente também manteve aí a regularidade disso. E nesse período mais crítico, a gente sentiu alguns produtos sofreram queda de vendas, mas de uma forma geral, mantivemos aí a nossa estratégia promocional em função mesmo com a pandemia. Perfeito. E, Maurício, como é que vocês se organizaram aí para essa frequência, com essa redução da frequência de compras? Na verdade, essa categoria é uma categoria que nós também temos um dia específico na semana no qual a gente gera um fluxo maior para a loja, que a gente chama de Quinta-feira Verde. Nós temos um mote estendido também que começa na terça e vai até quinta, então o FLV sempre está presente nessa mídia e nós não alteramos isso, até porque é uma marca registrada da empresa e da seção. Nós continuamos mantendo essa mídia. Claro que colocamos todos os cuidados para com o cliente, então a questão de álcool gel dentro da loja, limitação do número de pessoas, de clientes dentro da loja também sendo seguidas, né? Então, nesse sentido, nós não tivemos nenhuma alteração. Nós sentimos, sim, um aumento nas vendas durante a pandemia, principalmente uma troca de um aumento no volume de legumes em detrimento de frutas, e aí muito explicado pela questão das pessoas estarem em casa, estarem preparando o alimento, não indo para restaurante e permanecendo em casa. A gente teve uma troca aí de participação numa categoria de frutas para a categoria de legumes. Outra coisa que é bastante importante a gente salientar, uma categoria de ovos também, dentro do FLV, ele cresceu bastante, em virtude de ser uma proteína barata. A gente viu uma mudança aí na participação dele dentro do FLV, um aumento de quase 10% na participação total da seção. Perfeito. E, Thiago, como é que foi isso? A gente é um pouquinho diferente aqui, até por prática, né? Até mesmo antes da pandemia. A gente não tem essa mesma coisa de usar o FLV como grande chamariz através de ofertas e promoções no dia específico da semana, que como todo mundo falou, é algo bastante comum. A gente, na verdade, trabalha o produto todo dia. É o nosso chamariz, mas é o nosso chamariz mais constante. Então, a gente tem uma cesta de itens que estão com preços promocionais, que a cesta geralmente dura a semana inteira, e a gente prioriza muito produtos que estão na safra, produtos que a gente vê que estão com uma qualidade superior. Então, eu já não tenho muito esse negócio que você mencionou no enunciado da sua pergunta, de drivar o tráfego todo num dia da semana. Dito isso, assim, se for falar de estratégia promocional, a gente também mudou pouco. Talvez logo no início da pandemia, quando era aquele negócio mais agudo, tinha até um certo medo de falta de produto e né, de aglomeração em loja também. Então, talvez a gente tirou um pouco o pé do acelerador, mas depois que a gente percebeu que isso não era realmente um perigo tão real quanto parecia ser logo no início, a gente também retomou o nosso estilo mais tradicional. Mas o foco nosso, eu acho que é mais em diferenciação pela qualidade dos produtos, pelo atendimento, pelo sortimento, e menos de criar datas específicas que geram muito tráfego na loja. Perfeito. É importante a gente mostrar, né, para a nossa cadeia, para a nossa indústria, os diferentes formatos, as diferentes estratégias de cada uma das redes. Então, é muito rico esse compartilhamento, né? E aí, Thiago,
Recentemente, o Hortifruti, eu vou fazendo perguntas aqui, pessoal, olha, vocês estão acompanhando, eu estou já vendo as perguntas aqui pelo chat, fiquem à vontade, vão mandando aqui que a gente já vai incluindo, tá? Por favor. Tiago, recentemente o Hortifruti inaugurou mais uma loja com conceito de orgânicos livres de embalagens, né? Inclusive foi uma loja em São Paulo, aqui na Zona Leste, acho que no Tatuapé. Então, aí vou te fazer duas perguntas, né? Como é que estão as vendas de produtos orgânicos, né? E como a rede vê o movimento da preferência do consumidor por produtos embalados trazidos pela pandemia, né? Porque, enfim, é interessante a gente saber, vocês lançaram uma loja livre de embalagens, né? E a gente tem vimos algumas pesquisas dessa preferência do consumidor nesse momento, durante a pandemia, por produtos embalados. Como é que vocês organizaram toda essa estratégia? Então, sem razão, a gente inaugurou uma loja no Tatuapé. Foi nossa loja de número 61, se eu não me engano. Uma loja muito bacana, uma geração nova, vamos dizer assim, que a gente está testando algumas coisas novas. A loja é grande para o nosso padrão, tem 1.300 metros quadrados, e a gente está muito feliz com o resultado até agora. Falando primeiro, eu acho, do orgânico como um todo, né? A gente tem visto um crescimento muito sustentado nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, a gente cresceu 60%, né? 2019 cresceu 28%, 2020 está crescendo 25%, em 2017 a gente tinha crescido 120%. Então, é um crescimento assim, muito expressivo, e hoje os orgânicos já perfazem assim, um percentual relevante da categoria de FLV como um todo. Em alguns produtos específicos, onde muitas vezes o diferencial de preço não é tão grande com a versão, vamos dizer assim, tradicional, não orgânica do produto, a parcela é bem expressiva. Então, a gente gosta muito disso. A gente acha que casa com a imagem do Hortifruti, casa com a proposta do Hortifruti. A gente tem essa missão de promover uma vida mais natural. Então, eu acho que casa bastante com a gente. E aí, dentro disso, de fato, os níveis de embalagem atingem um nicho ainda mais preocupado com a questão da sustentabilidade. A gente tem uma certa pressão, não do público em massa, mas de um grupo mais seleto, por uma diminuição da quantidade de plásticos na loja, não só nos orgânicos, mas em tudo. Acho que é válido isso. A gente tem que fazer o nosso papel para diminuir o uso de plástico. E o orgânico a granel tem performado bem. Ele tem algumas dificuldades, ele geralmente tem uma quebra maior. Curiosamente, às vezes ele tem uma venda um pouco menor também. Porque muitas vezes o sujeito, quando está comprando um embalado, tem que levar uma quantidade fixa. Quando ele está comprando o a granel, ele leva só o que ele precisa. Mas eu acho que isso está indo na direção de atender o consumidor da forma que ele quer. Então, mesmo que... Eu falo isso muito aqui, precisa ficar chateado com isso. A gente está satisfazendo o consumidor de um jeito melhor e isso vai voltar para a gente, né? E aí você falou do produto embalado com a pandemia, a gente sentiu isso sim. E não só com o produto embalado, mas todos os produtos que têm algum grau de manipulação. Então a gente é muito forte aqui no que a gente chama de processados. Os sucos que são feitos na loja, né? A salada de frutas, o legume que já está limpinho e picadinho, né? Já facilita a vida do cliente. Em geral, essas categorias sofreram, muitas vezes elas não caíram, mas elas não responderam tanto, enquanto outras categorias que são mais industrializadas, não têm manipulação na loja e têm shelf life muito maior, performaram melhor. Já temos visto aí já uma reversão dessa tendência, talvez não tenha voltado totalmente ainda ao que era pré-pandemia, mas já voltou bastante do que foi no auge da preocupação com essa questão do produto manipulado, a granel e etc. Já voltou bastante. Obrigada, Tiago. E aí você já até respondeu uma das perguntas aqui da Sara Lozano, da Rio de Una. Obrigada, Sara, pela pergunta. E aí a gente complementou aqui, dando essa visão do setor de orgânicos. Temos aqui uma outra pergunta do Francesco, e aí até que é uma pergunta que a gente já tinha também aqui elencado sobre a questão da venda online, né? Se a venda online aumentou quando comparado ao nosso histórico, e o que a base da cadeia produtiva, né, produtores e fornecedores, devem fazer para se adaptarem ao contexto compra online. Maurício, quer comentar um pouquinho? Vou comentar.
Inicialmente, no primeiro momento da pandemia, a gente teve sim um pico de vendas online, e que com certeza o varejo não estava assim tão preparado para esse pico. A gente sofreu com um período de prazos de entrega, produtos, até se adaptar. Acho que o varejo tem uma particularidade muito grande, que é o fato da reação muito rápida, né? Esse pico foi superado, a gente manteve e mantém as vendas até hoje com crescimentos bem exponenciais do e-commerce, do online. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de o que o produtor, o que essa cadeia tem que trabalhar, eu acho que o maior desafio do venda online para o setor de FLV é uma questão de padrão e embalagem, né? A gente ainda tem uma subjetividade muito grande em comparação de produtos, uma falta de informação muito grande, né? E isso acaba gerando uma desconfiança por parte do consumidor. Então, o fato de a gente vender um produto embalado, e aí, Thiago, eu te digo que o mesmo aconteceu aqui com a gente, produtos embalados, orgânicos, tiveram uma disparada de venda, tá? Não produtos manipulados, a gente sofreu com a manipulação em todas as categorias, aquelas que têm uma maior manipulação foi as que mais sofreram e estão voltando gradativamente a uma normalidade. Mas produtos que já vêm prontos da indústria, como um exemplo de uma uva de 500 gramas, de um saquinho de maçã, uma própria cebola, um saco de 500 gramas, 1 quilo, o alho já descascado, foram categorias que, nesse momento, despontaram a venda, tá, Valesca? Obrigada, Maurício. Agora eu vou seguir aqui com uma pergunta para você, Rafael. Valesca, eu posso pegar a carona aí no negócio que você perguntou? Pode. Aqui é um bate-papo, Não, então estou levando a sério esse negócio que você falou de ser aberto. Porque eu acho que esse negócio do online é bem interessante. A gente teve um grande aumento na venda online aqui. Eu acredito que esse aumento vai voltar um pouco, né? A gente não vai manter o mesmo patamar de venda online que a gente tem agora, porque as pessoas vão começar, e já estão começando, na verdade, a voltar às lojas. É natural que tenha uma queda, mas esse negócio não vai desaparecer. A gente evoluiu no mundo online, não sei, 10 anos em 10 semanas. E esse retorno não é completo, tá? E aí você perguntou um pouco do que o produtor pode fazer. Assim, eu tenho debatido isso muito aqui, quais são os desafios que a gente tem no online. E um dos principais desafios que tem no mundo online, e especialmente no FLV, a coisa mais difícil de resolver, é ruptura. Assim, não tem nada que chateia mais um cliente que está comprando online do que ele fazer a compra com 20 itens e chegar em 15 na casa dele. Isso é horroroso. Sem dúvida. No FLV, o produto varia mais, né? A chance não ter é um pouco maior, tem safra, tem N coisas, não é que nem um produto tem shelf life, não é que nem um produto industrializado que dura tanto. Eu acho que nós do varejo, assim como os produtores, acho que a gente tem que trabalhar junto para tentar garantir o máximo possível a disponibilidade de produto, que isso é chave para a gente ter um crescimento online. Isso pode ajudar a puxar a nossa categoria. É isso aí, Thiago. É exatamente no que a gente acredita, nesse trabalho em conjunto, sabe? É o esforço da PMA em conectar as cadeias, a cadeia, os negócios, as pessoas. E aí, Rafael, estamos falando aqui de online, eu tenho que pedir para você falar também. Antes de fazer a próxima pergunta, claro, vocês têm aí, também tiveram uma atuação forte. Como é que isso foi para vocês? E como é que você vê a continuidade, né? Sim, exatamente. É muito parecido com o que o Thiago e o Maurício comentaram, né? E, bom, as vendas online no GPA sempre foram a estratégia do grupo, né? A consolidação dessa liderança no setor de e-commerce alimentar do país permite aí um grande diferencial competitivo, né? E também uma rápida capacidade de mudança para enfrentar novos cenários, como foi o do Covid. A gente já vinha se preparando com uma estratégia muito forte no e-commerce. E isso que aconteceu, esses 10 anos aí que o Thiago comentou, foi também bem acelerado aqui. A gente fez um processo de transição
bem mais rápido e foram aumentos significativos de vendas, né? Então, tanto número de pedidos acelerou de uma forma gigantesca. Além do e-commerce tradicional, digamos assim, né, com a lista de compras maior, também tivemos uma explosão aí no James, né, que é o delivery do GPA, com mais de 2,5 milhões de downloads e um crescimento de mais de 3.000%. Então, nesse contexto, os produtos com maior praticidade, reforçando um pouco aí do que já foi comentado, essa maior praticidade na operação, como os embalados, peso padronizado, selecionados, essa constância no abastecimento é o que contribuem para a agilidade do processo da venda online, que vai garantir realmente o produto para o consumidor. Mas acho que um ponto maior aí nisso tudo, o que é essencial nesse momento é garantir a qualidade desses produtos, especialmente para o perecíveis in natura como um todo, né? Seja o FLV, seja as carnes, o pescado. O consumidor acredita muita confiança a partir do momento que ele faz um pedido online, ele acredita muita confiança na seleção desses produtos, porque é normalmente o produto que ele gosta de escolher e que ele está passando isso para alguém. Então, nosso compromisso nesse contexto é garantir realmente o atendimento com o máximo cuidado, atuando em todas as práticas de higiene, né, dadas por esse novo momento, e excelência operacional e foco na qualidade do produto. Esse é o principal objetivo e também tem acelerado demais a venda do online. Isso tem sido uma realidade muito forte aqui dentro. Obrigada, gente. Não, é importante, né, ter esse compartilhamento. Eu também me coloco aí enquanto consumidora, né, fazendo compras online aqui durante a pandemia, e você realmente quer ter um carrinho que você possa, no final, receber todos aqueles produtos que foram selecionados, né? Isso sem dúvida. Então, tem muito trabalho para fazer, muito trabalho pela frente, mas que bom saber que isso está no radar, né, no drive de cada uma aí das redes, né? Maurício, enquanto a gente deixa o Rafael tomar um pouquinho de água, vamos fazer uma pergunta para você. Vamos falar um pouquinho dessa dificuldade de logística, inclusive uma pergunta que veio do Gianluca Pierini. Maurício, devido à dificuldade da logística, como você enxerga a distribuição e acesso aos produtos perecíveis, né? E aí, frutas, flores, legumes e verduras na região do interior do Centro-Oeste? Essa, Valesca, é um dos temas, eu acho que gera a maior discussão hoje na questão dos nossos negócios, né? Nós estamos praticamente distante dos grandes centros, né? Mas a gente conseguiu, ao longo desses anos, construir modelos que garantam esse tipo de operação. Eu tenho um exemplo, e que bom que esse exemplo é da sessão que a gente está discutindo, tá? Nós temos uma operação em São Paulo, junto com um parceiro, com um terceiro, no qual a gente, todas as novidades ou todos os itens que eu tenho em São Paulo, na CEAGESP, eu consigo estar levando para essas regiões. Então, eu tenho veículos que saem de São Paulo. Inicialmente, isso foi um desafio tremendo por uma questão de volume, por uma questão de custo, e que ao longo dos anos ele se consolidou. Eu costumo dizer que hoje tem em São Paulo, amanhã tem em Cuiabá e amanhã tem em Campo Grande, que é exatamente o tempo que a gente tem de distância a ser cumprida aí entre um centro abastecedor, que é São Paulo, e as nossas operações. Esse desafio pelo Comper foi superado, mas que nem eu comentei. Ele inicialmente teve dificuldade, e aí ele foi superado porque a empresa investiu nesse tipo de situação exatamente para garantir uma busca de qualidade, ter um atendimento diferenciado e ter um sortimento diferente numa região tão distante, para que a ruptura não esteja presente nas nossas lojas. Então, hoje, um exemplo, eu saio com veículos um dia sim, um dia não, de São Paulo, levando mercadorias para essas regiões. Então, a logística foi inicialmente sim um desafio tremendo e hoje é um case de sucesso para a nossa companhia.
Que bom, hein, Maurício, ter esse exemplo do nosso setor aqui, né? Perfeito, perfeito. Vindo em boa hora, né? Porque, sem sombra de dúvidas, é um grande desafio. A logística, né? Um país aí com essa imensidão toda, sem dúvida, é um gargalo, né? Tiago, queria comentar um pouquinho contigo sobre os novos modelos de lojas de supermercados, né? Quer dizer, até a pandemia, eles estavam indo na direção de aumento no consumo na própria loja, tinha lá a tradicional lanchonete, mas também estávamos ampliando, né? Vocês víamos as redes ampliando e criando espaços como café, sala de bars, algumas redes, áreas para comida japonesa, buffet, enfim. Como devem ser esses novos modelos de loja? Como é que você está imaginando isso, Tiago, nesse novo normal, né, que a gente espera viver? Eu não sei se a gente tem ainda, Valério, uma resposta definitiva para isso, né? Eu acho que as pessoas se posicionam diferentemente em relação ao que consideram que vai ser o legado desse negócio do comportamento, né? A gente ainda vive um momento muito quente ainda de isolamento, distanciamento social. Difícil de saber como é que isso vai caminhar em mais 6 meses, um ano e tudo, né? Uhum. Eu diria para você que nós continuamos acreditando que a loja tem que ser um ambiente prazeroso. A gente constrói nossa loja desse jeito, para que as lojas sejam agradáveis através do atendimento que você tem, agradáveis visualmente, agradáveis nos sabores, através de degustações. E aí eu acho que o espaço de consumo dentro da loja faz parte dessa equação de ter um momento prazeroso na hora que você está fazendo uma compra. Então, eu continuo acreditando que isso vai crescer dentro da loja. Eu acho que talvez as mudanças sejam mais pontuais. Então, por exemplo, talvez o modelo de você ter um buffet de autosserviço seja uma coisa que cai um pouco versus uma coisa de um serviço que não é da pessoa se servindo, é com a pessoa, um funcionário né? de atendimento, entendeu? Então, acho que são mudanças mais sutis nisso do que uma mudança mais radical de ter ou não ter. A gente, nessa loja de Tatuapé, por exemplo, inaugurou um modelo diferente para a gente. Talvez uma das principais novidades que a gente teve nessa loja foi que a gente fez um formato de food hall. Então, você tem num espaço grande, várias estações diferentes, né? O café, o sushi, a parte de saladas, que a gente é muito forte, pratos quentes, compartilhando uma área comum para você sentar, né? E está indo muito bem. Então, por mais que as pessoas tenham essa restrição, elas continuam ainda com vontade de ter essa experiência, consumir. Então, eu acho que o conceito continua, mas com ajustes do ponto de vista de segurança e do modelo específico de servir a comida, de preparar a comida para garantir o máximo possível de cuidado nessa questão de transmissão e tudo mais, de saúde. Perfeito, obrigada. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho. Nós estamos falamos muito de legumes, verduras, de frutas. Eu queria falar um pouquinho de flores. Rafael, quais são os 3 principais gargalos para alavancar a venda de plantas e flores em vasos, por exemplo, vasos e flores cortadas no autosserviço? Olha, Valesca, eu vou te contar um pouquinho aqui, não sei se eu vou falar 3, mas eu posso te dar um panorama Sim, desse fica à setor. vontade, fica à vontade. Durante a pandemia, né, nós tivemos uma queda grande na venda desse setor, até devido à redução de frequência nas lojas mesmo. E uma das iniciativas aí foi um pouco do investimento em ações promocionais, de desconto e campanhas que estimulam a montagem de jardins com vasos de plantas verdes, decoração de casa e ações que incentivam a alegrar o ambiente, né? O momento de pandemia, um momento de muita dificuldade para todo mundo, mas em casa. Então, através das flores, a gente passou uma campanha com esse objetivo de realmente transformar o ambiente da casa num ambiente mais leve, mais alegre. E foi uma boa repercussão no setor. No Dia das Mães, acho que foi o grande ponto, né, da curva ali. O Dia das Mães foi uma data importante da retomada de vendas. E por meio dessas campanhas de marketing, as pessoas perceberam a importância das flores para uma melhor harmonia de sua casa. E especialmente nesse momento que mais ali estavam.
E o que a gente tem percebido mais, essas plantas em vaso, como orquídeas e plantas verdes, ganham um papel importante pela durabilidade. Isso tem funcionado bem aqui para a gente. Obrigada, legal. Maurício, quer comentar um pouquinho sobre flores, sobre os gargalos, aí, como é que a gente pode aumentar esse consumo de flores aí nas lojas? Gostaria, sim. Eu acho que é uma linha que ela tem uma dificuldade muito grande, né, Valesca? Primeiro, pela questão de shelf dela, acho que o Rafael comentou bem, né? Exemplo de orquídeas que duram mais, então é um investimento que o cliente faz e que acaba tendo um aproveitamento menor. Então, a orquídea também foi um item nosso que aumentou bastante a venda. Um ponto importante é a questão de quebras dentro dessa seção, né? A gente tem trabalhado isso de uma maneira muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela traz um bem-estar tanto para a loja, em termos de abertura de loja, de beleza natural, né? E, Rafael, nós, diferentemente, quando começou a pandemia, a gente sofreu, sim, pela questão da falta pela diminuição, na verdade, de idas do consumidor à loja. Mas, posterior a isso, nós começamos a ter resultados bem significativos. Uma categoria, para você ter ideia, está crescendo na casa de 40% no Comper, e principalmente em virtude exatamente das pessoas estarem em casa, né? O fato de ela estar em casa, então ela quer melhorar o ambiente dela, e nesse sentido a gente conseguiu obter aí bons números, tá? Uma preocupação, né? Relativamente a uma categoria com faturamento baixo, se tu analisar a participação na venda, e que tem que estar em um espaço que é totalmente quase que brigado dentro da loja por todo mundo. Então, todo mundo quer a entrada da loja, e nós, praticamente do varejo, optamos por ter ela na entrada mesmo, para chamar atenção. Então, esse é uma outra incógnita aí que nós do varejo temos que responder. Nós, nesse momento, estamos optando por ela estar na entrada da loja exatamente por isso, para chamar a atenção do cliente, para ter um bem-estar na nossa loja e trazer um pouquinho de alegria ali para dentro da loja. Nesse momento é o que a gente está performando, tá, Valesca? O Iberaflor, né, o Instituto Brasileiro de Flores e Plantas Ornamentais, eles fizeram uma campanha muito bonita, né? Flores, alimento para a alma, né? Foi bem bacana. Enfim, para que as pessoas pudessem levar, né, flores e plantas para suas casas. Tiago, quer comentar um pouquinho? Foi falado tanto pelo Rafael quanto pelo Maurício. Talvez a única coisa que eu acrescentaria é que eu vejo que uma dificuldade que nós temos aqui é com informações sobre os produtos e seus cuidados, né? Assim, a pessoa não sabe exatamente para qual ambiente que deve ter, se tem que regar, se não tem, se põe no sol, se põe na sombra. E a gente tem apostado bastante, na verdade, em ter atendente nas floriculturas. Então, em várias, especialmente nas lojas que têm mais volume, mais escala, a gente tem atendentes, e é uma estratégia que está dando resultado para a gente. Nesse conjunto de lojas, a gente está crescendo, por exemplo, 70% no acumulado desse ano versus o ano passado. A aposta que a gente fez, que eu acho que faz sentido. Nossa, você falou uma coisa bem legal, Thiago, que é esse atendimento como quase um concierge, né? Porque a gente parte do princípio, muitas vezes, de que, todo mundo sabe que fruta é saudável, que legume é saudável, verdura é saudável, que flores são boas, mas você precisa realmente levar essa informação para o consumidor, né? Nós fizemos recentemente uma live sobre citros, por exemplo. Você precisa chegar para falar para as nutricionistas. Então, você precisa também levar flores, essa dica de como se cuida, né? Ou seja, como é que eu torno essa durabilidade dessa planta em casa melhor, né? Como ela fica mais bonita. A gente não pode partir do pressuposto que o consumidor já sabe. Ele não sabe, né? A gente tem que... É nossa obrigação, tanto fornecedores, associações, varejistas, levar essa informação para o consumidor final. Acho que fica a dica aí para todo mundo que está acompanhando aqui hoje esse bate-papo, porque precisamos trabalhar aí de forma muito efetiva essas ações de educação, que a gente chama, né, para o consumidor. Eu dei até alguns exemplos mais práticos, né, de se rega, não rega, como rega,
Mas tem também todo o storytelling, né? Você contar a história por trás do produto, de onde ele veio, a origem, né? Assim, benefícios, no caso mais das frutas e dos legumes e das verduras. Isso tudo eu acho que é importante na decisão de compra. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Rafael, uma pergunta para você aqui. Referente aos produtos importados, né? Como é que está esse consumo, né? Essa nova realidade, você acredita que haverá mudança nos volumes e tipo de frutas importadas? A gente sabe que as frutas importadas sofreram aí com a pandemia. E como é que fica isso? Como é que está o olhar de vocês e essas estratégias? Valesca, os produtos importados sofreram sim impacto na venda, né? Até devido à alta variação cambial. Os preços pouco atrativos para o consumidor, especialmente pelo delicado cenário econômico que estamos enfrentando. O que nós adotamos nesse momento foi uma estratégia de fazer programações, né, com os fornecedores, de uma forma até um pouco mais pé no chão, para evitar um excesso e evidentemente uma quebra, mas reforçamos a importância do padrão de qualidade, até porque para garantir que o investimento consumidor vá fazer na ponta, seja recompensada por um produto premium de alta qualidade. Mas esse é um grande diferencial nosso de acreditar sempre na importação, especialmente pelas variedades que não temos aqui, oferecendo um sortimento diferenciado também nas lojas. Então, a gente não para de importar, a gente continua firme com a importação, é core do negócio, mas olhando muito essa tendência de consumo. Perfeito. E aí eu tenho uma pergunta aqui da Edis Matsumoto sobre FFLV com marca. É bem visto pelo mercado? É bem vista pelo mercado? Quem é que quer responder? Então, frutas, flores, legumes e verduras com marca, tem um diferencial no mercado? Deixo aberto aqui para quem quiser responder. O que eu posso começar, então, acho importante essa pergunta também. A gente começa a notar, né, muitas questões de marca nesse sentido, mas o que a gente valoriza muito aqui dentro é a questão da marca exclusiva. Isso para o grupo tem sido bem importante, até porque pega um guarda-chuva grande de produtos. Então, ganha força, é uma marca transversal ali que ganha força na ponta. Então, o consumidor, ao circular pela loja, ele começa a perceber essa marca em diversos pontos, e isso certamente traz aí uma diferenciação também para o FLV, já nasce com uma marca forte. Então, a gente tem isso em alguns produtos nossos, como marca Qualitá e Taec, que hoje são referências. Mas, obviamente, que também temos aquelas marcas com personagens infantis, que são sempre também bem-vindas aí pela empresa. Perfeito, obrigada. Alguém quer comentar? Eu gostaria de comentar, Valesca. Eu acho que a questão de marca dentro do FLV é um diferencial e algo que a gente vai, com o tempo, aprender a trabalhar. A gente tem diversos bons exemplos no mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas experiências que não foram satisfatórias tanto para o varejo como para o consumidor. É algo novo, acho que, na questão do FLV. A gente ainda vai necessitar de uma profissionalização melhor, visto que nos últimos 5, 6 anos isso já evoluiu de uma maneira bem importante, né? Mas eu acho que ainda tem um caminho bem longo para a gente trilhar. Não vou citar marcas, não vou citar nomes, mas a gente tem bons exemplos e que, com certeza, hoje a gente consegue agregar valor, o cliente sair mais satisfeito e o cliente ir na loja buscar determinado item pela marca dentro da FLV. Então, eu acho que é um caminho que vai acontecer e eu acredito bastante nisso. Eu acho que, complementando o que o Maurício falou, eu acho que tem que ter o que eu vejo que as marcas que dão certo aqui no Hortifruti de FLV são marcas cujo produto tem um diferencial muito claro, né? Tem alguma proposta de sabor, de tamanho, de consistência na entrega, que começa a gerar uma confiabilidade e o consumidor começa a procurar. Eu acho que só a marca pela marca
não me parece fazer muito sentido, mas quando tem um diferencial que é perceptível, eu acho que faz sentido. Esse diferencial perceptível é história para contar, né, Thiago? Como você falou, você precisa realmente trabalhar esse produto de uma forma a levar esses benefícios perceptíveis, né, para o consumidor. Acho que o grande ponto aí, o Thiago colocou muito bem, é exatamente isso. Deixa de ser um produto de vala comum e passa a ser um produto de entrega para o consumidor, né? Ele sabe se levar aquela determinada marca, qual o benefício, seja sabor, seja qualidade, seja saudabilidade, fica muito claro para o consumidor. Toda vez que isso é possível e o cliente tem clara essa entrega, a relação do consumidor com a marca passa a ser algo de fidelização, né? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, Rafael, da Tatiana Cassarotti. Como que você acredita, como é que fica o mercado de especialidades, né, de agora em diante? Você visualiza alguma retomada? Assim, Valesca, a gente tem notado uma mudança de uma forma geral, né? O comportamento consumidor vem passando por algumas migrações e acredito que pode sim haver uma retomada daqui para frente. A gente tem diariamente notado o consumidor mais presente nas lojas, mais participativo, e algumas categorias que vinham um pouco mais tímidas já começam a retomar, né, nesse novo normal. Perfeito. Tem um outro comentário aqui muito interessante do Pierre. Incentivar o consumo de FLV é um bom desafio. Sabidamente, esse aumento contribui para uma alimentação mais saudável, com bons reflexos na saúde do consumidor. Vocês têm colocado essa questão em suas iniciativas de comunicação? E aí, até fazendo um comentário aqui, na PMA nós temos uma hashtag que é FFLV é essencial, né? Ou seja, frutas, flores, legumes e verduras têm que ser colocados na cesta, né, do essencial, e a gente tem feito toda uma ação para divulgação e aumento de consumo desses produtos. Inclusive, hoje estamos lançando aqui um e-book de receitas, né, que é feito pelos receitas feitas pelos nossos associados, então acho que são mais de 70 receitas. A gente daqui a pouco coloca esse link aí no chat para o pessoal baixar, a rede pode usar, pode reenviar, pode solicitar o material aberto, ou seja, a gente quer realmente levar esse consumo ou propiciar esse aumento de consumo. Vocês têm colocado essa questão em suas iniciativas de comunicação? Thiago? Eu acho até covardia, porque o Pierre é velho conhecido isso aqui e é muito responsável, inclusive, pela nossa linha de comunicação. Essas questões de saudabilidade, etc., na verdade, elas fazem parte do nosso propósito. O propósito aqui da nossa empresa é promover uma vida mais natural. Então, a princípio, todas as iniciativas que a gente tem de comunicar com o público, seja através de mídia, seja através das lojas, no trade, eles deveriam estar ancorados nisso. Então, a gente usa muito isso. A gente fala de frescor, de naturalidade, enfim, de coisas menos industrializadas, mais simples. Então, isso permeia tudo que a gente faz. Assim, mesmo quando são as propagandas com mais humor ou mais focadas para preço, sempre tem como tom, como background, essa questão da saudabilidade. Isso para a gente é muito importante. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui sobre essa relação. A gente sempre, claro, ouve muito sobre essa relação de produtores e varejistas, né? Como é que vocês têm, então, a impressão dos consumidores? Aqui é uma pergunta do João Ricardo. O João Ricardo está fazendo alguns comentários. Como é que é essa relação de vocês com os produtores, né? Ou seja, a gente está falando, a gente sabe que tem que ser um ganha-ganha, né? Tem que ser um ganha-ganha, não existe nós e eles, a gente tem que realmente olhar o negócio com um foco único. Que diferenciais vocês têm buscado nessa relação com os produtores? Maurício, quer comentar um pouquinho? Por favor. Vou comentar. Até pela particularidade de nós estarmos presentes no Centro-Oeste, que é uma região com pouca produção de FLV, mas a gente tem alguns exemplos, Valesca e Grupo, que demonstram como isso é possível.
mesmo em todas essas regiões, eu tenho fornecedores de folhagens com cinturão verde próximo às capitais, tá? Que operam com a gente há praticamente 20, 30 anos. Então, esses fornecedores cresceram ao longo do tempo junto com a companhia, fazendo com que eles crescessem e nós crescêssemos juntos. Ao mesmo tempo que a gente hoje senta e solicita algumas inovações, seja por produto, seja por variedade, não existe mais aquela relação de vou produzir e vender para quem. Não, ele já sabe que o consumo vai vir para o Comper e que a gente tem que desenvolver o item em conjunto. Saindo disso, indo para os fornecedores dos grandes commodities, nós, até por uma questão de qualidade, por uma questão de ter um atendimento, de ter o sortimento, que é algo do DNA do supermercado, a gente partiu para grandes produtores, onde a gente não tem o medo de ficar sem o produto, de ter uma programação para essa produção ao longo do decorrer do ano, em virtude de cada vez mais evitar que falte produto nas lojas. Então, a nossa relação com o fornecedor direto é muito grande e é algo que a companhia tem como objetivo, esse desenvolvimento de parceiros. Perfeito. Rafael, gostaria de acrescentar? Eu acredito que é muito parecido com isso que o Maurício comentou. Esse desenvolvimento de parceiros é sempre importante. Alguns setores, até dentro do FFLV, até um pouco mais forte, outros um pouco menos, mas de uma forma geral tem um papel importante do produtor, seja através direto, através de uma associação, uma cooperativa, ou através mesmo de um distribuidor, dependendo da região que ele se encontra, uma necessidade de centralizar o produto e muitas vezes precisa, até pelo tamanho do grupo, muitas vezes precisa somar ali um volume maior para poder entregar numa central, mas esse desenvolvimento, esse contato é fundamental para o nosso negócio. Thiago já comentou um pouquinho, mas quer acrescentar, Thiago? Eu estou na mesma linha, na verdade eu estava fazendo algumas conversas com investidores, contando um pouco para eles sobre o hortifruti. E uma das principais perguntas que eu recebi foi, poxa, se vocês vão crescer tanto assim, como é que vai ficar o fornecimento, né? Será que isso é um gargalo para vocês crescerem? E a gente também tem muito essa visão de desenvolver e trabalhar junto com o fornecedor. Eu peguei uma estatística aqui, 25% do que a gente compra em FLV vem de pequenos produtores, ou produtores de agricultura até familiar. Então, eu acho que a gente tem um desafio, faz parte do DNA da empresa, trabalhar junto com esses fornecedores para desenvolvê-los. E tem muito esse negócio implícito, como o Maurício falou, de, pô, eu vou comprar o seu produto, né? Você não está produzindo para correr um risco, você está produzindo para mim, a gente está fazendo isso junto. E eu vejo que se a gente quiser crescer como a gente quer, na velocidade que a gente quer, e sem perder qualidade, mantendo ou até melhorando a nossa qualidade, não tem muita outra alternativa. Então, isso para a gente é um foco muito grande. Perfeito, obrigada. A gente tem mais alguns minutinhos. Eu preciso passar uma pergunta. Rafael, tem uma pergunta aqui recorrente, vou ter que fazer antes da gente passar para alguns outros comentários finais. Dos formatos de loja existentes hoje no varejo nacional, qual que está mais aderente à realidade do momento Covid? Né? Hiper, super, bairro, outros formatos? Então, o pessoal está perguntando. Essa é uma pergunta bem interessante, Valesca, porque o propósito da companhia, né, que é pelo poder de escolher, veio de encontro à necessidade dos clientes, especialmente nesse período. A diversificação aí do portfólio de negócio atende o cliente onde e como ele quiser, como ele preferir. Sem dúvida, o modelo mais aderente de negócio que nós temos no momento atual é o e-commerce e toda a sua aceleração do processo de transformação digital. Mas além do e-commerce, e olhando um pouco para as lojas físicas, o hipermercado passou por uma transformação bem interessante, se destacou também, até pelo fato do consumidor encontrar um amplo sortimento em um só lugar, né? Ele não precisar ficar indo em diversos lugares para comprar
tudo que ele precisava. Então, nesse momento, a gente encontrou uma ótima saída, o consumidor encontrou uma ótima saída no hipermercado. Onde teve um pouco menos não, teve uma aderência, uma queda significativa foram as lojas de shopping, né? E algumas lojas de proximidade, ou seja, aquelas regiões de passagem com grande circulação de clientes, essas tiveram maior dificuldade nesse momento. Mas, de uma forma geral, as lojas do Pão de Açúcar, em especial a geração 7, e o mercado também atenderam bem à realidade, seja pelo momento pela facilidade de encontrar os produtos e qualidade oferecida. Mas eu destacaria bem realmente o e-commerce, como já foi bem falado, e o hipermercado, talvez a gente venha vivenciando aí um novo modelo, um novo olhar para ele. Um novo olhar, perfeito. E aí, gente, olha só, nós temos só mais alguns minutos. Eu queria pedir aí para o Maurício, querendo começar com o Maurício, que sugestões, né, a gente pode aqui compartilhar nesse bate-papo com a cadeia de abastecimento, né? Qual é a mensagem que a gente pode trazer para essa cadeia de abastecimento? Claro, quem é produtor quer saber o seguinte: o que e quanto eu devo plantar neste momento, né? Claro que essa é a pergunta de ouro, né? O que esperar dos próximos meses, Maurício? Eu concordo muito com o que o Thiago falou. Voltar aos patamares em todos os sentidos do que nós tínhamos antes da pandemia, nós não vamos voltar. Eu acho que a preocupação que a pandemia nos trouxe quanto a uma busca por saudabilidade, quanto a uma busca por uma alimentação mais balanceada, favorecem demais essa categoria, né? A nossa bandeira é uma bandeira que trabalha muito forte 3 pilares: sortimento, atendimento e qualidade. E nesse momento, o diferencial de um sortimento na loja, o diferencial de qualidade na loja e o atendimento correto tem tudo a ver com o momento que a gente vive. O que produzir, eu costumo brincar aqui, é a pergunta do $1 milhão. Mas eu acho que o grande ponto é estar alinhado com as grandes programações. A gente, no meio dessa pandemia, e o Thiago comentou, né, foi o Thiago, o Rafael, que inicialmente se tinha o medo de desabastecimento, né? E a gente já está aí desde março, 3, 4 meses, vivendo esse novo momento, e a gente não sofreu nessas sessões grande impacto de desabastecimento. Então, eu acredito que isso vai voltar ao normal, um normal elevado. A gente tem crescimentos de duplo dígito nessa categoria, que tem que ser aproveitados, mas a grande sacada no momento eu acho que essas parcerias, são o desenvolvimento, a questão de estar muito próximo do produtor. A gente tem sentado com os nossos produtores, definindo o quanto a gente quer crescer com eles para os próximos, a gente acaba fazendo reuniões 30, 60 e 90 para o que está sendo produzido nos próximos meses, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. Eu acho que nesse momento a proximidade e o planejamento é o que pode decidir um ganho aí para ambos, tá? Perfeito, Maurício, obrigada. Rafael, qual seria a sua mensagem aí? Como é que a gente pode compartilhar com a cadeia, com toda a cadeia? Eu acredito que é um pouco disso do que o Maurício comentou, né? É muito difícil prever o que produzir nessa hora, mas a gente já vem trazendo um momento de bastante estabilidade e de maior estabilidade e certamente dando uma maior previsibilidade aí para o nosso negócio. Acho que as coisas já vêm trazendo o histórico, né? Já vem sendo construído. A gente até tem olhado bastante isso para poder acertar ali no abastecimento, tudo, e trazendo isso junto aos fornecedores. Então, nesse momento, eu acho que esse contato, essa aproximação, todo esse momento de reflexão aí junto com o setor
traz uma melhor aderência, uma maior facilidade aí no entendimento do que preparar. Perfeito, obrigada. Tiago? Bom, eu acho que tanto o Maurício quanto o Rafael já falaram muitas coisas. É difícil um pouco prever o futuro. O que eu diria, acho que são 3 coisas, então, para ir numa linha um pouco diferente. O primeiro é que a gente ocupa um mercado que tem tendências de longo prazo muito boas, isso não vai mudar. A gente está muito bem posicionado. Então, quando a gente olha esse negócio mais a longo prazo, eu acho que as turbulências de curto prazo ficam pequenas comparadas com o potencial a longo prazo que a gente tem. Segundo, dizer que, olhando mais aqui para o umbigo do hortifruti, a gente nunca esteve tão animado em investir quanto a gente está agora. Então, para os produtores que estão aí, a gente está aberto para negócios e quer apoiar vocês e crescer junto. E terceiro, talvez, indo para um lado um pouco diferente, eu acho que um foco grande em inovação. Eu acho que para mim, pelo menos, o que essa pandemia descortinou foi um sentimento de inovar rápido. Coisas que demoravam anos para fazer, paradigmas que você não podia mexer, rapidamente foram caindo por terra. Eu acho que esse crescimento do mercado online é espetacular. Consumidores, inclusive mais idosos, com dificuldade de usar tecnologia e fazer restrições, comprando online e gostando. Então, eu traria uma mensagem de inovação. Assim, a gente precisa de coisas diferentes, de embalagens diferentes, variedades diferentes. Essa questão que foi trazida por você, Valesca, de marca própria, com valor agregado. Acho que dinamismo no nosso mercado, inovação é muito bom. As tendências de longo prazo são muito boas. O hortifruti está muito animado. Vejo aí dos meus amigos Rafael e Maurício que também estão. A gente está uma turma muito privilegiada a despeito de tudo. Né? Porque a tendência é boa a longo prazo e a tendência de curto prazo também é legal. A gente precisa botar aumentar a velocidade 10 aí, botar um grande turbo na inovação para aproveitar esse momento. Nossa, sensacional, porque é incrível, né? Poder ter vocês aqui, né? Ou seja, cada um com o seu negócio, com a sua estratégia, e ao mesmo tempo, o começo dessa inovação, né, Tiago, ele passa por isso, né? A gente tem que sentar e conversar, a gente tem que se conhecer mais, né? E é o que a gente está propondo aqui com esse bate-papo. Eu queria, assim, agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, de todo mundo que está aqui. Tem um abraço aqui, que eu tenho que dar um abraço da Solange, que está agradecendo a presença de todo mundo e mandando um abraço para o Maurício, né? Excelente bate-papo com pessoas tão importantes no cenário do varejo. É legal a gente ler as mensagens, que eu sei que vocês não estão conseguindo aí sempre estar olhando o chat, mas o chat está bombando, resumindo, tá? Se a gente tivesse que fazer todas as perguntas aqui, a gente não saía hoje, mas a gente vai, inclusive, mandar para vocês, porque eu acho que é importante, nesse processo de entendimento, vocês entenderem quais são os anseios, as questões, as dúvidas, né, desse mercado no qual vocês estão totalmente inseridos, né? Então, a gente faz questão, depois de compartilhar isso com vocês, para a gente poder continuar esse diálogo, esse bate-papo, né? Para a gente da PMA, enquanto associação que quer promover esse consumo e esse desenvolvimento da cadeia, isso é sensacional para nós. A gente vai colocar no chat também aqui o link para as empresas que querem participar, que queiram se associar. Então, inclusive, a Hortifruti Natural da Terra é associado, o GPA é associado. O Maurício vai receber o convite, vamos trazer o Comper para estar conosco também, porque é isso, né? A gente acredita nesse envolvimento e nessa conexão da cadeia. Então, queria agradecer muitíssimo a presença, tempo de vocês, porque foi realmente uma pergunta-resposta, mas tinha muita coisa, não dava para ser diferente. E a gente coloca aqui a PMA à disposição de todos vocês, de todo mundo que está participando, muito obrigada, que a gente possa, em breve, né, vamos estar mais presentes, aí nos vermos, né, pessoalmente, mas até para trazer esse processo de inovação, nesse momento nós já falamos, nos nossos talks, né, nós já ultrapassamos aí mais de 1.200 participantes, né, da pandemia, desde que iniciou, desde março, desde abril, quando a gente começou até agora, então, mais de 1.200 pessoas de frutas, flores, legumes e verduras de todos os negócios da cadeia. Então, isso é um processo de usar a tecnologia para que ela atende melhor, né? Usar para conectar e levar informação, tá bem?
Muito obrigada a todos vocês, viu? Excelentes negócios, obrigadas pelas doses também de ânimo, porque a gente precisa, né? Vocês que estão, inclusive, no dia a dia, a gente sabe que não é fácil, nenhum de vocês aí, todo mundo que está nos acompanhando. Então, é muito importante poder, de alguma forma, pelo menos, olhar pela fresta, né? Se a gente não consegue abrir a porta toda, mas olhar pela fresta, a gente teve essa oportunidade hoje. Muito obrigada e até a próxima, viu, gente? Um abraço Obrigado, grande. pessoal. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço, gente. Boas vendas Até para todos. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.